Sejam todos bem-vindos ao webinar Protegendo sua Estratégia, uma abordagem prática para a vinculação da gestão de riscos e gestão estratégica. Sou Jeane da Silva, responsável pela gestão de eventos da Soft Expert, e estou aqui com o Gilles de Paulo, gestor de produto e mercado da Soft Expert para as soluções de CPM, ERM e GRC, que iniciará agora sua apresentação. Olá, Gilles! Obrigado, Jeane. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Soft Expert. E hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre essa abordagem prática para a vinculação da gestão de riscos à gestão estratégica. São duas metodologias distintas, mas que possuem grande sinergia entre si e, quando utilizadas em conjunto, elas podem trazer muito mais benefícios para a organização. Então a ideia hoje é trazer aqui um pouco desses benefícios e demonstrar algumas formas práticas que a gente pode fazer isso. Então a ideia é começar com algumas definições básicas sobre gestão de risco, gestão estratégica. A gente vai falar um pouquinho sobre cenários de risco e também sobre apetite ao risco. Falar sobre gestão estratégica, gestão de riscos, aí sim é gestão estratégica de riscos. E no final um pouquinho sobre ferramentas e métodos que podem ser utilizados para fazer essa gestão estratégica de riscos. Então, começando com algumas definições básicas, o que é gestão estratégica, o que é gestão de riscos e aí sim, o que é gestão estratégica de riscos. A gestão estratégica é um termo que define as diversas técnicas de gestão e avaliação, além do conjunto de ferramentas concebidas para auxiliar as empresas no processo de tomada de decisões estratégicas de alto nível. Já a gestão de riscos é um conjunto de metodologias, de políticas, de melhores práticas que visa apoiar o estabelecimento de uma abordagem integrada, auxiliando as organizações a identificar, medir e gerenciar várias classes de risco, incluindo aqui riscos de liquidez, riscos de mercado, riscos de crédito, riscos operacionais e outras classes de riscos que vão variar dependendo do setor de atividade, dependendo do ramo de atuação de cada organização. E aí sim, a gestão estratégica de riscos é o processo de identificar, avaliar e gerir o risco associado à estratégia de negócios, incluindo avaliar eventos e cenários que podem ter não só impactos negativos sobre o desempenho da organização, mas também eventos com impactos positivos, ou seja, oportunidades. E a ideia é tornar sua equipe de liderança, sua equipe que está à frente dos processos-chave da empresa, mais ágil na resposta a eventos, para quando e se eles ocorrerem. E uma palavra-chave, um termo importante que aparece aqui nessa definição de gestão estratégica de riscos é a palavra cenários. Que quando a gente fala de gestão estratégica e principalmente da gestão estratégica de riscos, realizar a previsão e a gestão de cenários é fundamental para que a estratégia de negócios funcione como foi planejada, como foi pensada. Onde que isso se encaixa dentro do processo de planejamento? Ou melhor, vamos fazer aqui uma definição breve, uma definição bem sintética do processo de planejamento, que a gente começa basicamente definindo a situação atual que a organização se encontra, qual é o mercado que ela está inserida, quais são os seus processos-chave de negócio, parte para a definição de qual a situação futura que a organização deseja atingir, então quais são as metas, quais são os objetivos estratégicos que deseja se alcançar, e para isso entra a estratégia. Então, para isso é criada uma estratégia de como a organização vai sair de uma situação que ela atualmente se encontra para chegar até esse cenário, essa situação futura desejada. Esse, de maneira bem sintética, de maneira bem resumida, é o processo de planejamento que as organizações realizam. Só que esse processo ele não é estático. Desde o momento que é fechado o plano estratégico, que é fechado o planejamento estratégico, gerado um documento de plano estratégico, e isso começa a ser colocado em prática, muita coisa pode mudar. Tanto os fatores internos, fatores externos podem influenciar positivamente ou negativamente esse cenário
E essa estratégia vai precisar ser revista, vai precisar ser ajustada. Em alguns momentos, pode até ser que essa estratégia toda tenha que ser refeita. Pode ser tanto pequenos ajustes, ou podem ser grandes mudanças na estratégia base da empresa, base da organização. E é nesse ponto que entra a previsão de cenários. Então, previsão de cenários é basicamente ter mapeado quais são os principais fatores que podem influenciar no atingimento dos objetivos, dos resultados esperados. Seria impossível que uma organização prevesse todos os cenários que podem acontecer a ela, e não é esse o objetivo da previsão de cenários, e sim que a empresa conheça muito bem qual que é o mercado que ela está inserida, quais são os seus processos-chave de negócio, quais são os processos que são fundamentais para que o valor seja gerado, e com base nessas premissas, mapear quais são os eventos de risco ou os eventos de mudança que podem acontecer, que vão levar ela a atingir ou não essas metas, esses objetivos estabelecidos. E para isso é fundamental que existam planos de ação, que existam cenários previamente definidos. Dando um exemplo prático aqui, uma empresa que, por exemplo, atue com importações ou exportações. Certamente essa empresa precisa ter alguns cenários pré-definidos do que fazer no caso de uma variação cambial. Então, se o dólar aumentar, qual é a minha alternativa? Se essa matéria-prima que eu compro de fora passar a ser inviável devido a uma alta do dólar ou alguma coisa assim, qual é a alternativa que eu tenho? Ou então, no caso de uma empresa que trabalhe ligada muito à gestão ambiental, se houver uma mudança na legislação, quais são as minhas alternativas? Ou para qualquer outro setor, para um setor industrial, por exemplo, que trabalhe com margem de lucro muito baixo, que tem seus processos muito ligados a custo, então tem uma dependência muito forte de fornecedores. Qual é a minha alternativa se um fornecedor deixar de produzir aquela matéria-prima, ou se eu tiver um problema no recebimento de matéria-prima? Então, previsão de cenários é ter esse mapeamento do que pode acontecer e quais são as minhas alternativas no caso de um desses eventos. Isso é importante para que a equipe responda de forma rápida, de forma ágil, no caso de acontecer um desses eventos de risco. Não só ameaças, mas também oportunidades que possam trazer novos negócios, que possam influenciar no crescimento da organização. E outro termo-chave na gestão de riscos é o apetite ou a tolerância ao risco, que é o nível que a empresa está disposta a correr de riscos em relação a uma determinada estratégia, em um determinado momento, na expectativa de um maior retorno sobre o seu investimento. E aqui destaco o disposto a correr, porque os riscos eles vão existir e o nível de risco está intimamente ligado à estratégia adotada. Então, uma empresa que trabalhe com seu modelo de negócio, que tenha seu modelo de negócio baseado em inovação, por exemplo, ela vai estar assumindo níveis de risco provavelmente muito maiores do que uma empresa que trabalhe com commodities. E aqui é importante que a empresa tenha muito bem mapeado essa estratégia, que ela se conheça muito bem. Então, o quanto ela está disposta a correr riscos, o quanto ela está disposta a investir na expectativa de um retorno maior, e ter esse mapeamento também muito bem definido no sentido de saber exatamente o que se espera, porque não adianta também adotar uma estratégia com um elevado nível de risco, mas que não tenha uma expectativa de retorno maior. E como colocar isso em prática? Primeiro passo é começar no desenvolvimento da estratégia, né? Então, na definição da missão da organização, da visão, dos valores que a organização acredita,
realizar aquelas análises estratégicas que a gente já comentou lá no início, que é mapear o cenário que a organização está inserida, quais são os processos-chave de venda, quais são os processos-chave de produção, quais são os processos-chave de geração de valor para os clientes. E aí sim, formular a estratégia, definir um plano estratégico e gerar todo esse mapeamento do planejamento estratégico. O próximo passo é traduzir e comunicar essa estratégia de uma maneira que fique clara, que fique simples de ser entendida pelas demais pessoas na organização. Então isso pode ser feito através da definição dos objetivos, né, que a organização deseja atingir, indicadores e metas que vão ajudar a medir se a organização está caminhando no sentido que ela estabeleceu, de onde ela quer chegar. E para isso, quais são as iniciativas estratégicas, ou seja, quais são os projetos que eu vou ter que colocar em prática para que esses objetivos sejam atingidos, para que eu consiga atingir essas metas estabelecidas. Depois disso, a gente parte aqui já para a parte mais operacional, definir os processos essenciais, né? Então os processos de venda, os processos de produção, os processos de marketing, planejar a capacidade produtiva da organização, quais são os recursos-chave também para que todo esse processo funcione, e preparar a orçamentação, saber o quanto eu preciso para que isso tudo aconteça. E aqui tem uma etapa que ela está como uma etapa, mas na verdade isso tem que ser uma coisa que acontece o tempo todo, né? Que é o monitoramento e a aprendizagem, realizando avaliações da estratégia e das operações, para que possa ser também continuamente, essa estratégia possa ser melhorada e adaptada através de análise de rentabilidade da organização, de correlação da estratégia, de estratégias emergentes que podem também estar sendo utilizadas. E isso tudo, como comentado, é um ciclo contínuo. Uma etapa vai ter como resultado insumos para a etapa seguinte. Isso tem que ser trabalhado de uma maneira que a organização esteja sempre monitorando e melhorando a sua estratégia e também os seus processos operacionais. Mas como a gente disse lá no começo, a administração estratégica é gerenciar mudanças. Então, isso tudo acontece, só que eu tenho fatores internos, fatores externos que vão exigir que essa estratégia seja revista e seja adaptada. E é isso nós damos o nome de riscos. Então, riscos, ele tem aqui uma conotação negativa, mas a gente vai ver mais adiante que riscos não é somente ameaças. Da mesma maneira que o gerenciamento estratégico, no gerenciamento de risco a gente tem algumas macro atividades, algumas macro etapas que podem ser seguidas para estabelecer essa política de gerenciamento de riscos. Começando pela estruturação do gerenciamento de risco, definição do contexto, né? Quais são os riscos que são importantes serem monitorados para a minha estratégia de negócio, que fazem sentido, que podem ter impacto na estratégia adotada pela organização. Aí sim, partir para implementação do gerenciamento do risco, que a gente vai ver agora nos próximos slides como fazer isso. Da mesma forma que o gerenciamento estratégico, o gerenciamento de risco, ele exige o monitoramento e análise crítica dessa estrutura o tempo todo, né? Para que ela possa ser continuamente melhorada. E esse é um ciclo, da mesma forma que o gerenciamento estratégico, um ciclo de aprendizado e melhoria contínua. E aqui um ponto chave dentro do gerenciamento estratégico de riscos é patrocínio e comprometimento. Patrocínio no sentido de que essa iniciativa ela precisa partir da direção, da diretoria da organização, da diretoria da empresa,
para que isso tenha apoio, para que tenha patrocínio, e tem que ter comprometimento de todas as áreas, porque se essa estratégia ela não estiver bem definida, bem comunicada, as pessoas não vão entender, não vão saber para onde devem ir, né, quais são os objetivos comuns, e comprometimento, porque não adianta toda essa estratégia ser elaborada, todo o mapeamento feito, um plano de risco, um plano estratégico muito bem definido, sem que isso seja devidamente comunicado para as pessoas que compõem a organização, para que elas possam saber o que é esperado de cada um, o que elas precisam entregar para a organização para que esses objetivos comuns sejam atingidos. Uma maneira de classificar os riscos é de acordo com o seu nível organizacional, em que nível da organização o risco pode exercer alguma influência, pode causar algum impacto. Então a gente tem aqui os riscos nível estratégico, nível tático e riscos operacionais. No nível estratégico, são mapeados riscos que podem exercer influência na estratégia corporativa como um todo, né? Então pode exercer influência em toda a estratégia pensada para a organização. Já os riscos táticos estão relacionados a unidades, divisões, setores, uma planta produtiva, uma filial da organização. E riscos operacionais que estão relacionados a projetos, áreas específicas, processos produtivos ou outros processos que são críticos dentro da estratégia da organização. E vale a gente lembrar aqui que todo risco pode ter um impacto estratégico. Por mais que o risco seja um risco operacional, a gente pode estar falando aqui de um processo crítico para a organização, e esse processo pode levar a uma parada de toda uma unidade, de toda uma planta, uma divisão da organização. Isso pode exercer influência para a estratégia pensada para o nível corporativo. Um ponto que foi comentado quando a gente estava vendo a parte da elaboração do plano de riscos, né, da metodologia para a gestão estratégica de riscos, é que na fase de concepção, na fase de elaboração do planejamento de riscos, é necessário que a empresa faça um mapeamento de que tipo de riscos ela precisa monitorar, que tipo de riscos ela vai analisar, quais são os riscos que podem impactar na estratégia que ela adotou. E aqui é um termo que ele também é bastante comum, o termo contexto de risco. Então esse contexto é em que ótica a gente está enxergando os riscos dentro da organização. Então a gente pode enxergar uma mesma empresa, uma mesma organização por várias óticas, por várias perspectivas diferentes. E na gestão de riscos, um termo comumente utilizado para isso é contexto de risco. Então esses contextos podem ser financeiros, então eu vou ter riscos dentro do contexto financeiro relacionados a flutuações cambiais, a taxas de juros, a liquidez, tributação, desinvestimentos, mercados financeiros e outros fatores externos que podem impactar a estratégia. Mercado, riscos relacionados à marca, a comportamento dos consumidores, a estratégia também adotada pelos concorrentes, riscos relacionados a processos internos, então desenvolvimento de produtos, atendimento ao cliente, dependência de fornecedores, ativos físicos, saúde e segurança, mudanças tecnológicas, né? Então novas tecnologias que surgem e que vão deixando processos mais ágeis e baixando o custo. Isso pode ser visto, é um risco, então pode ser visto tanto como um benefício que a empresa pode usufruir, quanto um risco de seus concorrentes estarem adotando também novas tecnologias que vão levar a um barateamento de custo ou a uma inovação, alguma coisa assim, que vai impactar a estratégia também da organização. Alterações legislativas, riscos relacionados à execução de projetos, à execução dos processos também internos, riscos relacionados a pessoas,
Então, desde o recrutamento e seleção de pessoal capacitado para trabalhar, retenção dos funcionários-chave e retenção da propriedade intelectual. Tanto que existe com esses funcionários-chave, quanto que existe em diversas formas de documentação interna da empresa. Então, para cada tipo de ramo de atividade, para cada setor, alguns desses contextos vão pesar mais, outros vão pesar menos. Se a gente pegar, por exemplo, uma empresa que trabalhe com exportação, ela vai olhar muito para riscos cambiais, talvez alguma coisa ligada à taxa de juros, a mercados financeiros. Então, se a gente pegar uma empresa já que trabalha com inovação, uma empresa de tecnologia de ponta, alguma coisa assim, ela vai estar muito preocupada com riscos relacionados a pessoal, principalmente riscos relacionados à propriedade intelectual. Se a gente pegar empresas que trabalham em mercados regulados por órgãos do governo, como empresas de saúde, empresas do setor de eletricidade ou de telefonia, essas empresas elas vão estar muito preocupadas com legislação, com conformidade com normas nacionais, normas internacionais. Então aqui são só alguns exemplos de contexto de risco. Existem outros contextos que poderiam ser avaliados, que certamente fazem sentido, mas como cada empresa não tem como gerenciar todos os riscos que podem acontecer, é importante ter bem definido o que é essencial para o seu negócio e aí sim focar os esforços para fazer um trabalho de monitoramento, um trabalho de preparação, de criação de planos de contingência ou de planos de ação para aproveitar uma oportunidade que surgiu, alguma coisa assim. Quando a gente fala de riscos, a conotação mais comum geralmente é associada a problemas, a ameaças, mas riscos também são positivos. Riscos também podem ser oportunidades. Da mesma maneira que a gente viu esses contextos de riscos, todos podem ser positivos. Eu posso, uma empresa que trabalhe também ligada muito ao mercado financeiro, pode ter o risco de a cotação de uma flutuação cambial ser positiva para ela. Uma empresa que exporta, se o dólar subir, ela vai aumentar o seu resultado financeiro. Ou uma empresa que trabalhe relacionada à tributação pode ser beneficiada por uma nova lei, uma nova lei de incentivo, alguma coisa assim. Então, todos os riscos precisam ser avaliados não só como ameaças, mas também como oportunidades. A gestão estratégica de riscos começa então pelo mapeamento da estratégia, pelo entendimento do cenário em que a organização está inserida, quais são processos-chave de negócio, quais são os fatores essenciais para o negócio, comunicação da estratégia, os primeiros passos vistos no começo da apresentação. Depois disso, vem a etapa de identificação e análise dos riscos que de alguma maneira podem exercer influências na estratégia, podem de alguma maneira impactar a estratégia que foi estabelecida. E agora a gente parte para a etapa de estabelecer controles e tratamentos que visam aqui minimizar as probabilidades desses riscos se manifestarem e também minimizar o impacto que um risco desse, quando manifestado, pode exercer na estratégia. Ou também, contrário, se esse risco representar uma oportunidade, a gente tem que criar aqui ações, criar planos que visam maximizar as chances desse risco se manifestar, ou seja, maximizar as oportunidades e também maximizar os impactos que desse risco positivo pode causar na estratégia. Isso sendo suportado por um processo de auditoria
que vai garantir que essa estratégia que foi definida, esse plano que foi criado, vai ser colocado em prática e vai ser seguido conforme foi planejado. Então aqui é muito importante não só estabelecer os planos, mas também garantir com que os planos sejam seguidos ou que eles sejam revistos, sejam revisados e ajustados conforme mudanças possam também acontecer. Mas o que são os controles? Os controles são artifícios utilizados exatamente para minimizar ou maximizar, claro, no caso de oportunidades, as probabilidades ou os impactos do risco manifestado. Então, como a gente viu, os riscos eles podem ser classificados em diferentes contextos, podem ser vistos por diferentes perspectivas, e o mesmo vale para os controles. Então, o controle é qualquer artifício utilizado para a gestão do risco, para evitar que esse risco exerça influência não desejada na minha estratégia. Um controle pode ser o estabelecimento de um processo. Aqui nesse exemplo a gente tem um processo de compras. O estabelecimento de um processo formal de compras vai minimizar muitos riscos em diversas atividades relacionadas a compras. Tanto atividade de cotação de preço, atividade de compra, atividade de recebimento da mercadoria. Então, com um processo formal, as chances que algo saia do previsto diminuem bastante e aumenta a garantia de que o material necessário para um processo futuro, para uma próxima etapa da atividade, esteja disponível dentro do prazo, dentro do tempo onde ele é necessário. Outra forma de controle é através da capacitação das pessoas que estão envolvidas com as atividades da organização. Realizando treinamentos, realizando capacitações das pessoas, também maximizam-se oportunidades e os riscos negativos também são minimizados, porque as pessoas vão estar aptas a lidar melhor com um evento e prontas para saber o que fazer caso aquele evento aconteça. Uso de equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual também, estão mais ligados aqui a riscos ambientais ou riscos de saúde e segurança. E esses são só alguns exemplos de controles que poderiam ser utilizados, mas dependendo do risco, controle pode ser qualquer medida tomada para garantir que esse risco fique dentro de uma condição aceitável, compatível com o apetite de risco da organização. Além dos controles, nós temos os tratamentos. Os tratamentos são planos elaborados para garantir que algo que não esteja de acordo com a estratégia que foi definida pela organização seja colocado em prática e seja alterado, seja mudado tanto para maximizar uma oportunidade ou para diminuir um risco negativo, mas que as coisas sejam ajustadas para que a organização caminhe em direção aos objetivos que foram estabelecidos. Então aqui nesse exemplo a gente tem a implantação de um plano de desenvolvimento individual. Se a gente voltar lá naqueles contextos de risco, falamos bastante sobre riscos relacionados à gestão de pessoas. Então, criando aqui um tratamento relacionado a PDI, consequentemente, a longo prazo, os riscos relacionados à gestão de pessoas, de turnover, de perder propriedade intelectual, vão ser gradativamente minimizados e isso vai ficar de acordo com a estratégia adotada pela organização. De forma resumida, a aplicação dos controles e tratamentos parte do pressuposto que eu tenho um risco potencial, ou seja, eu fiz a análise de riscos do meu ambiente, do meu modelo de negócios, identifiquei um risco potencial, apliquei um controle, apliquei um tratamento nesse risco e chego num risco residual. Esse é um processo que é contínuo
e o risco residual deve ser novamente analisado. Se esse risco está dentro de um nível que está de acordo com o apetite de risco da organização, ou seja, esse risco residual ele é aceito pela organização. Se ele não for aceito, ele precisa novamente passar pelo roteiro de aplicação de controles, ou a organização vai ter que tomar a decisão de mudar um processo, alguma coisa, se ela não aceitar esse risco. Então, ou coloca-se controles e tratamentos para minimizar esses riscos, fazer a mitigação desse risco, ou alguma mudança no processo para que o risco não mais ocorra, ou então aceita-se o risco da maneira que ele é. Isso sempre lembrando que o risco sempre pode ser um risco positivo e também pode ser um risco negativo. Quando positivo, todo o esforço vai ser para maximizar as oportunidades relacionadas a esse risco. E quando negativo, claro, o esforço vai ser para minimizar a possibilidade e os impactos que a manifestação desse risco pode ter. Só que o estabelecimento de controles de tratamentos e a própria gestão de riscos, tudo isso tem um custo. Então isso tem tanto custo financeiro, custo em esforço, custo em tempo, e é preciso buscar o equilíbrio entre riscos e controles. Então, quais são os benefícios que esse controle vai me trazer e quais são os custos associados. E essa balança ela vai trabalhar de acordo com o apetite de risco de cada organização, de acordo com a estratégia de riscos de cada organização, mas esse é um trabalho que precisa ser feito. Essa é uma informação muito importante no estabelecimento da estratégia de riscos, da estratégia de gerenciamento de riscos, para evitar que o custo de um controle, o custo da implantação de um tratamento seja maior do que o risco potencial. Aqui eu trouxe uma tabela, uma série de técnicas e ferramentas para avaliação de riscos. Então essas ferramentas elas estão classificadas aqui quanto à sua aplicação. Então se são ferramentas úteis na fase de identificação de riscos, na fase de análise dos riscos, então análise da consequência, da probabilidade, do nível do risco, e também se são ferramentas úteis para a tomada de decisão, essa decisão que a gente acabou de ver agora, entre custos e benefícios, a decisão de manter o risco, de eliminar o risco, de aceitar o risco. Então aqui tem uma série de ferramentas que são úteis nesse processo de avaliação de riscos, começando aqui pelo brainstorming, entrevistas estruturadas ou entrevistas semi-estruturadas, aplicação de checklists, a APP, que é a análise preliminar de perigos, avaliação de riscos ambientais, a análise de cenários, análise de modos de falha e efeito, o FIMEA, matriz de probabilidade e consequência, mapeamento de processos, gráfico de fluxo, análise de tarefas, uso de opinião especializada, opinião de consultorias externas, gerenciamento de eventos, né? Então gerenciamento de incidentes, de acidentes, de eventos sentinela. E existem várias outras técnicas, muitas outras ferramentas para avaliação de risco, mas nessa apresentação a gente vai focar em uma em especial, que é a matriz de risco. Essa é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado atualmente para análise, avaliação, monitoramento e até a comunicação dos riscos associados à estratégia. E é uma ferramenta muito útil, apesar de ser simples. Então ela parte do pressuposto que você define 2 critérios para avaliação do risco e faz uma classificação, que essa classificação ela vai depender de acordo com o apetite de risco de cada organização, mas você define então 2 eixos para avaliação do risco. Aqui nesse exemplo a gente tem probabilidade, consequência ou probabilidade de impacto que o risco exerce na estratégia, e é feita a classificação se esse risco tem uma consequência
insignificante, se ela é menor, moderada, maior, se é um risco que, quando manifestado, pode ter consequências catastróficas na organização, e também em relação à probabilidade desse risco, se ele é raro ou improvável, possível, provável, um risco quase certo. E aqui o importante é sempre fazer a referência cruzada desses dois critérios de avaliação de risco, porque quando avaliado separado, essas duas métricas, um risco ele pode ser classificado como de consequência elevada aqui na estratégia da organização, porém a probabilidade de ocorrer esse risco pode ser baixa. Essa matriz ela vai funcionar muito bem exatamente por considerar as duas métricas, né, e fazer esse balanceamento. Repassando a metodologia que acabou de ser apresentada para análise de risco por contexto, a gente começa definindo o contexto. Então, sob qual perspectiva eu estou analisando, estou realizando a gestão de riscos na organização, seja essas perspectivas, esses contextos de riscos econômicos, riscos financeiros, riscos ambientais, riscos relacionados à gestão de pessoas, a mercado, a outros fatores externos, enfim, seguindo para a etapa de avaliação dos riscos. Então, identificando quais são os riscos, fazendo uma análise detalhada de cada um desses riscos, com uma avaliação tanto das probabilidades quanto dos impactos que esse risco pode exercer na estratégia. E, por fim, estabelecendo controles e tratamentos para minimizar esses riscos ou para maximizar oportunidades, né, de riscos positivos. Sempre lembrando que esse é um processo contínuo que envolve monitoramento e revisão do planejamento de risco, da gestão estratégica de risco, conforme a necessidade, conforme fatores que influenciam a estratégia da empresa mudem, e que é fundamental aqui a comunicação. Esse plano ele não deve ser engavetado, ele tem que estar acessível, tem que estar disponível para que os principais interessados, para que os principais stakeholders possam consultá-lo, possam utilizá-lo para a gestão de riscos no dia a dia. Essa análise orientada ao contexto, onde para cada risco identificado e que foi analisado como importante, como significativo na estratégia da organização, pode ser avaliado utilizando essa mesma matriz de risco. Então, qualquer um desses riscos aqui, sejam ligados às pessoas, a processos, a mercados, a financeiros, todos eles podem ser analisados e classificados utilizando essa matriz de risco. Essa matriz também ela pode variar dependendo do contexto, então essa tabulação de cores também pode ser ajustada de acordo com o contexto, de acordo com a necessidade. Mas, no geral, é uma das ferramentas mais úteis, mais utilizadas para gestão e avaliação de riscos. Para fechar o nosso webinar, aqui 7 dicas, 7 passos para a gestão estratégica de riscos. Começando, traduzir a sua estratégia em objetivos acionáveis, criação do mapa estratégico da organização, decompor objetivos estratégicos em metas e temas estratégicos, identificar eventos de riscos potenciais que poderiam afetar o desempenho da organização, determinar o fator de risco de acordo com a probabilidade e o impacto de cada evento de risco. Para os riscos que forem classificados como mais significativo, selecionar indicadores de risco apropriados para medir e acompanhar o desempenho. Identificar planos ou iniciativas necessárias para eliminar, reduzir ou transferir o risco, ou, claro, aproveitá-lo quando for uma oportunidade. E, por fim, incorporar esse processo de ter discussões sobre riscos e oportunidades estratégicas no processo contínuo de avaliação de desempenho da estratégia. Nós já estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso webinar, mas antes de finalizar, queria só mostrar para vocês que a Soft Expert possui uma suíte completa para a gestão da excelência organizacional, e dentro dessa suíte, um dos componentes
é a gestão de riscos, né? A gestão estratégica de riscos, que traz uma solução focada, orientada à gestão da governança, riscos e conformidade. Dentro dessa solução, a Soft Expert disponibiliza recursos como mapa estratégico, para que toda a estratégia da organização possa ser mapeada de maneira gráfica, de maneira visual, recursos para identificação e avaliação de risco. Então aqui temos o exemplo da matriz de risco que vimos há pouco, recursos também para mapeamento de processos, identificação dos processos críticos, dos processos-chave para a estratégia organizacional, identificação de atividades de processo que possam envolver riscos, fazer todo o tratamento que a gente acabou de ver a teoria, mas colocar em prática esses controles, tratamentos, a gestão de riscos associados a processos. Também recursos para a definição de políticas e procedimentos, que são os controles que vão ajudar a minimizar os impactos e probabilidade de ocorrência dos riscos. Gestão das iniciativas estratégicas, então quais são os projetos estratégicos, quem são os recursos-chave para esses projetos, qual é a minha previsão de início e término do projeto, como que isso se encaixa dentro da estratégia que está sendo definida, que está sendo pensada para a organização. Recursos para monitoramento do desempenho, então criação de indicadores, criação de scorecards, criação de painéis gerenciais, né, os dashboards, para trazer aí indicadores de risco, indicadores de desempenho e indicadores estratégicos para a medição da estratégica, e vários outros recursos que certamente podem ajudar a sua organização a colocar em prática a gestão estratégica de riscos. Caso tenha ficado alguma dúvida, queira fazer algum questionamento, algum comentário, pode ser enviado diretamente para o meu e-mail ou através desse endereço que está sendo exibido na tela. Agradeço a participação de todos e até mais.